Vamos então ao nosso estudo do livro Devação do Invisível. O capítulo é o número 8, Sutilezas da Mediunidade. Esse é o nosso quinto encontro. Nós então estamos aqui no item número 6, que já começamos, inclusive no nosso encontro anterior. Ele é na página 193 da minha edição. Então vou fazer a releitura desse trecho que nós iniciamos e depois a gente então já parte para o trecho de hoje aqui para o nosso trabalho. Então, muito bem, nós falávamos sobre, agora, nesse item número 6, sobre a diversidade dos obsessores. Porque a ideia que nós temos originalmente, como comentamos anteriormente, é que o obsessor é o espírito mau que quer fazer maldade, ponto. Então nós não consideramos, por exemplo, que o obsessor ele não é obsessor. Ele está naquela condição de obsessor, motivado por uma experiência difícil, vivenciada junto a outras pessoas, seja em suas existências anteriores, seja na sua condição de desencarnado dentro das relações que ele vivenciou. Então aqui, Dona Ivone traz para nós algumas ideias a respeito da obsessão, e esse nosso entendimento ele é de fundamental importância, principalmente para aqueles que lidam, dentro do trabalho mediúnico, com o processo de desobsessão. Porque geralmente os médiuns, assim como também os orientadores, ou aqueles que são intitulados como doutrinadores, eles vão preparados, se não tiverem o devido esclarecimento, armados, preparados para combater o obsessor, e não para entender as suas razões e ajudá-lo na mudança de ideia, na mudança de conduta. Então, entendendo o obsessor como sendo um espírito numa condição de desequilíbrio, de um modo geral, nós sempre veremos como aqueles que precisam ser enfrentados. Então é fundamental o entendimento e a mudança de pensamento de vermos esse grupo de espíritos como um dos mais necessitados de assistência e, mais ainda, mais necessitados de serem envolvidos pelo amor e pela compreensão. Bom dia, Vera. Então aqui nós lemos: não faria juízo muito justo dos filhos de Deus aquele que supusesse ser um obsessor, entidade generalizadamente malévola. Certamente que a gradação desses pobres delinquentes é quase infinita. Caberia um volume o estudo e a classificação dos espíritos obsessores com quem temos tratado desde o início de nossas tarefas mediúnicas. É possível que existam aqueles verdadeiramente réprobos, que há séculos permanecem nas sombras do invisível, incapacitados até mesmo de se comunicarem mediunicamente, cuja truculência vibratória aniquilaria um médium se dele se aproximassem. Não vimos jamais, não os vimos jamais, porém. Até o presente, o mais pernicioso obsessor que conhecemos, aquele que nos chegou a apavorar, do qual fugimos apavorida, em corpo astral, foi certa entidade que perseguia uma doente, obsidiada, internada em uma casa de saúde espírita de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Apresentava-se trajada com hábito religioso, inteiramente negro, parecendo tratar-se de uma ex-freira, pois fora mulher quando encarnada. É singular uma particularidade entrevista em nosso longo tirocínio mediúnico. Os obsessores, que quando encarnados foram mulheres, são profundamente endurecidos, ociosos, temíveis do que os que foram homens. Por quê? Ainda não logramos esclarecimentos
Será porque seja a mulher mais irremediavelmente atingida quando ofendida do que é o homem? Existirá na mente feminina imaginação mais fecunda do que na mente masculina, e essa maior intensidade imaginativa a tornará mais feroz nas atrocidades das vinganças contra os desafetos? Eis um campo interessante para interessantes investigações psicológicas espíritas. Entretanto, aquela entidade obsessora, em que se apresentando envolvida num hábito religioso, denunciando-se como antiga freira, escondia o próprio rosto, as mãos e os pés, a fim de não ser identificada, ardil de que geralmente se servem os obsessores mais maliciosos. Escondia-os, porém, sobrepondo-lhes hedionda máscara de caveira, com mãos e pés de esqueleto, procurando infundir terror ou impressões fortes. Suas vibrações eram de tal forma violenta que se tornavam realmente enlouquecedoras. Obsediava a pobre mulher, cujo precário estado não permitira jamais esperanças de cura, perseguindo-a de 100 formas diferentes, desde a juventude e destroçando-lhe mais tarde até mesmo o lar, antes da possessão completa. Penalizada ante a situação da pobre irmã obsediada, oramos a seu benefício, ao termos notícia do seu drama, sem contudo procurar visitá-la em seu hospital, visto sermos proibida pelos mentores espirituais de visitações aos manicômios. Não obstante, ousamos fazê-lo em corpo astral, levada pela compaixão à pobre enferma, mas desacompanhada dos guias e protetores, visto existir proibição dos mesmos também para esse melindroso feito. Avistando-nos, porém, a obsessora enfureceu-se, investindo contra nós e perseguindo-nos em correria desabrida, obrigando-nos a uma fuga espetacular. E somente nos abandonou quando, já despertando da letargia do transe, elevamos o pensamento em prece, na súplica de socorro a nosso próprio benefício e a benefício dela mesma. Parece que tais espíritos perdem de vista o médium ao cessar o transe mediúnico, nos casos que obedeçam àquela modalidade. No dia imediato, dissemos a um familiar da obsediada: dominada por semelhante obsessor, a pobre irmã não se curará jamais. Pois bem, falharam as nossas previsões. A entidade obsessora foi retirada logo depois a contragosto. Não se converteu ao amor e ao perdão, é certo. Não se arrependeu do mal que vinha praticando. Não se enterneceu ante os desabaratos infligidos à sua vítima do presente, certamente, algoz do passado. Mas seu livre-arbítrio foi tolhido e ela se viu forçada a abandonar a presa, e esta foi recuperada para uma fase nova de evolução e progresso. É que, sobrepondo-se às torpezas engendradas pela ignorância das criaturas que se debatem nas espinhosas vias dos aprendizados evolutivos, existe a benevolência suprema do Criador, capaz de operar tais milagres a benefício daqueles que derivaram das suas próprias essências eternas. Não obstante, aqui a gente tinha visto até esse trecho, né? Então, bom dia. Então, desse trecho, vimos aqui, então, essa, né, e outras situações que são ilustradas no acervo de estudos espíritas, obsessores, não apenas analisando, por exemplo, como foi o caso de Tony Vone, uma experiência vivida pelo médium, mas muitas vezes nós estudamos o histórico daquele espírito. Conhecemos ali quais foram as relações do passado, quais foram ali as experiências difíceis vivenciadas dentro dessa relação, e depois a opção de buscar vingança com as próprias mãos. E naturalmente o obsessor é aquele espírito que naquele momento da sua existência se encontra desprovido da capacidade de perdoar. Esse é o ponto-chave, o ponto fundamental.
Então, não somente nos casos de obsessão, como nós já vimos, os próprios casos de auto-obsessão. Quando, se a obsessão falta o perdão, voltado para aquele que cometeu uma falta no passado, o auto-perdão, né, é o elemento ausente para aquele que se pune, devido ali aos próprios erros que foram praticados também anteriormente. Então, a obsessão, de modo geral, ela é simplesmente uma causa devido à ausência dessa virtude. Então, aqui nós vamos agora para outras histórias, né? Não obstante, outros obsessores existem capazes de atitudes amistosas para com outro que não o inimigo do passado, do qual comumente se vingam. Contamos no espaço com a amizade afetuosa de vários espíritos obsessores que jamais nos molestaram, os quais, quando em uma série de amargos testemunhos a que fomos convocada, vinham em visita até nós, oferecendo-nos seus préstimos para algo que precisássemos. Nada puderam fazer por nós, é certo, visto ser o caso irremediável e não se encontrarem em condições de interferir a nosso favor. Mas o que é verdadeiro é que demonstraram desejo de consolar e remediar nossas amarguras, e suas atitudes, consideradas muito fraternas por nós mesmos, tiveram o dom de reconfortar nossa alma e nos edificar o coração, dado o encanto da revelação então obtida, a beleza do ensinamento aí percebido. O amor e o bem cabem em toda parte, mesmo nos corações delinquentes, e que passam, conduzindo-os, sejam por quem for, deixam sempre um traço harmonioso de legítimo benefício. Dá-se com muitas dessas entidades o que verifica na sociedade terrena. Um homem possui inimigo, odeia-os, prejudica-os quanto pode, assassina-os se puder. Isso, porém, não impedirá que estime a outros homens, que seja leal amigo de outros tantos, honesto em seus empreendimentos sociais, etc. Sentimos grande compaixão e ternura por esses espíritos. Geralmente foram grandemente ofendidos no passado reencarnatório por suas vítimas atuais, ou mesmo na existência vigente. São, acima de tudo, grandes sofredores, tristes e frágeis, dominados por angústias e terrores indescritíveis. Protegê-los através de nossas preces enternecidas, a elucidá-los com os nossos conselhos diários, na conversação telepática, envolver seus infortúnios com fraternidade sorvida dos evangelhos, é também servir a Jesus e propagar sua doutrina, porque é recuperar a ovelha transviada contra o redil do bem, para o redil do bem. Ao reencarnarem, essas almas, que também são emanações do Todo-Poderoso, procurarão o berço natal em ambientes espíritas. Só um instantinho. Em ambientes espíritas, agradecidas pelo socorro que receberam dos adeptos da magna ciência esperançadas na própria redenção que lhes acena nos códigos imortais do Espiritismo. Que os médiuns espíritas cristãos não se arreceiem deles, nenhum mal lhes ocasionarão, se eles próprios, os médiuns, se harmonizarem com a luz, e que os amem e protejam, como quereríamos que todos nos amassem se nos víssemos nas suas deploráveis condições. Então, das mensagens que chegam para nós, do plano espiritual, seja através de comunicações isoladas ou mesmo através das publicações, das obras literárias que chegam até nós, o interessante desses livros, porque nós já inclusive falamos sobre eles em estudos anteriores, aqui mesmo, no próprio Devassando Invisível, vocês se lembram, quando nós falávamos naquele capítulo que falava sobre as obras espíritas. De que forma que essas obras são concebidas, quais são as intenções,
o trabalho, né, do médium, as suas capacidades para poder se envolver com esse tipo de empreendimento. Então, os livros, na verdade, muito mais do que histórias que são contadas, eles têm por objetivo humanizar a doutrina espírita. Porque, geralmente, quando nós estudamos, em especial, os livros mais técnicos, como é o caso, por exemplo, do Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Evangelho, né, porque o Evangelho ele fala muito sobre valores, mas nós não temos ali, por exemplo, e não é o papel daquele livro, mostrar para nós as suas aplicações, as experiências vividas por pessoas que passam por situações diversas. Por exemplo, quando nós falamos ali, né, amai o vosso pai e a vossa mãe, nós não temos ali, por exemplo, histórias que trazem para nós situações, né, em que há uma harmonia muito grande dentro de uma família, ou existe uma desavença muito grande, nós simplesmente conhecemos a teoria. Então essas obras que vêm trazendo para nós esse complemento, tanto nas de Kardec, como por exemplo o Céu e o Inferno, quando se conversa com o espírito, e aí então nós entendemos que no caso de um espírito obsessor, na condição um espírito endurecido na condição de obsessor, na entrevista nós percebemos ali que o título obsessor ele acaba perdendo um pouco da força exatamente porque nós conhecemos o espírito e a sua história. Então humanizar a doutrina espírita é fundamental para nós, para que nós nos sensibilizemos com tudo aquilo que vemos no mundo hoje, dentro daquela base teórica que nos é apresentada. Então nós temos ali o médium, nós temos ali o obsessor, temos o espírito protetor, são apenas rótulos. Mas quem são essas pessoas envolvidas nessas condições? Vemos ali um espírito perturbado, ouvimos, por exemplo, que nós conhecemos das histórias de trabalhos realizados nos grupos mediúnicos, o trabalho de auxílio aos espíritos sofredores, ou então aos espíritos suicidas. Começamos a classificá-los, sendo que na verdade nós perguntamos, mas quem é exatamente esse espírito sofredor? Por que ele sofre? Quem trabalha envolvido com a tarefa naturalmente vai conhecer a sua história e vai procurar ajudá-lo da melhor forma, mas para quem está de fora, é simplesmente assim, um médium que atendeu um suicida. Mas por que esse suicida chegou a essa condição? Então essas histórias são importantíssimas para nós, nesse capítulo em especial, né, nesse item em especial que fala de obsessores, é importante que nós humanizemos essa condição. Entendamos exatamente do porquê desse espírito chegar nessa condição. O que Dona Ivone apresentou para nós foi, por exemplo, exatamente essa diversidade, que o espírito, sim, ele tem ali a sua parcela de opositores, de indivíduos numa condição de antipatia, de perseguição, de vingança, mas ele não deixa de ser um espírito que tem aí também as suas relações, tem ali os seus sentimentos. Eu cheguei a comentar com vocês, né, uma história interessante em que mostrava Adolf Hitler no auge, né, da sua ação durante a Segunda Guerra Mundial, e numa filmagem mostrava ele sentado afagando o cachorro, né, uma cadela, se não me engano, que ele gostava muito. Então mostrava ali um Hitler carinhoso. Mas na nossa visão, o que mais se destacava eram exatamente as atrocidades que eram praticadas durante a guerra. E não simplesmente ver o ser humano que se encontrava ali. E a pergunta é, mas muito mais do que ser aquele ditador, do que ser aquele indivíduo responsável por toda aquela tragédia que atingiu a humanidade, por que ele chegou naquela condição? As suas ambições foram motivadas por quais experiências do passado? Quais seriam as experiências futuras que ele teria que vivenciar ou terá que vivenciar para voltar a uma condição de equilíbrio? Ao olharmos, por exemplo, nos meios de comunicação, quadrilhas de criminosos
que são presas em flagrante diante do crime que cometeram, quem são esses espíritos? Então, da mesma forma que nós olhamos para esses criminosos e naturalmente se destacam pelos erros que praticaram, e erros muitas vezes graves, ao tirarmos o rótulo do criminoso e vermos ali o espírito em desequilíbrio, cometendo seus erros, que tem uma história passada, que vai começar a construir uma história pregressa, nós começamos de fato a entender e aplicar todo esse conhecimento que nós adquirimos através da doutrina espírita. Ao falarmos, por exemplo, de um espírito protetor, que é aquele espírito mais esclarecido, já mais evoluído dentro dos valores, né, que fazem parte dessas leis naturais, muito mais do que imaginá-lo como um espírito protetor, qual foi o caminho que ele percorreu para chegar naquela condição? Quais foram os seus erros, quais foram os seus acertos, quais foram os seus relacionamentos? Então nós estamos humanizando a doutrina, e não simplesmente vendo a doutrina de uma forma técnica. Ao estudarmos o Evangelho, é uma outra situação bastante curiosa, e é algo que eu sempre procuro chamar a atenção. Bom dia, professor. Algo que eu sempre procuro chamar a atenção é que quando nós estudamos, por exemplo, a história ou as histórias do Evangelho, nós falamos de nomes, falamos de lugares, falamos de eventos, de personagens, mas de uma forma tão indiferente de pensarmos, por exemplo, sim, nós tivemos ali o apóstolo, como por exemplo Lucas, que foi um apóstolo que observou ali, que recontou algumas histórias de Jesus, já que Lucas não teve contato com Jesus naquela época, mas ele recontava as histórias que ele ouvia, das pesquisas que ele fazia. Aí então nós pegamos, tá, Lucas foi aquele homem que escreveu, que falou sobre Jesus e ponto. Mas espera aí, quem era Lucas exatamente? Tem um livro muito interessante que conta um pouco da história dele. Eu não me recordo se foi um livro baseado em pesquisas ou se foi um livro psicografado. Eu acho que foi um livro meio misturado, né, intuído, chamado Médico de Homens e Almas, que conta a história de Lucano, que foi o nome que foi dado a Lucas. E aí fala um pouco da sua trajetória até chegar à condição de apóstolo, né, capaz de contar a sua história. O que mais conhecemos também era o próprio Paulo de Tarso, que de uma forma superficial nós pegamos algumas das suas citações, vemos ali a sua condição quando Saulo de Tarso, exatamente, e depois ele se transformou em Paulo depois daquela experiência, ali às portas de Damasco, né, tendo a visão de Jesus. E aí então, quando nós chegamos a fazer um estudo sobre as cartas de Paulo, no ESD, ou foi no AED, não me recordo, que nós fazemos ao domingo lá na Sala Espiritismo Net Brasil, e falando um pouquinho sobre as cartas de Paulo, algumas das cartas enviadas a algumas comunidades naquela região, dando ali as suas instruções. E o objetivo do estudo era exatamente entender o conteúdo dessas cartas. Foi no EAD, né, Hermes? Obrigado. Foi o conteúdo dessas cartas e por que elas eram diferentes de comunidade para comunidade. E aí então o propósito daquele nosso trabalho foi exatamente entender as características culturais, intelectuais, religiosas de cada grupo, de saber por que ele falava uma coisa para um grupo, mas não falava para o outro, qual era a condição de desenvolvimento moral que cada uma tinha. E aí então, falando do próprio Paulo, é interessante que a gente pensa assim, é um Paulo pré-transformação e um Paulo pós-transformação. Então Paulo era o malvado, aquele homem que perseguia os cristãos. Depois ele teve uma experiência e se transformou. Aí virou Paulo pró-cristãos. E aí então, nessa mudança, nós não valorizamos, por exemplo, aquilo que ele próprio vivenciou. Por exemplo,
Saulo, depois Paulo. Por exemplo, quando ele era perseguidor, ele era então valorizado pelos romanos e naturalmente também pelos próprios judeus, e depois ele se transformou naquele que era, de um modo geral, adorado pelos cristãos e também se tornou perseguido pelos judeus e pelos romanos. Então é uma visão simples que nós temos. Mas nós não pensamos, por exemplo, que no momento em que ele vivenciou aquela experiência, que ficou ali 3 dias cego, e depois então, através da intervenção, né, de um dos trabalhadores fiéis à doutrina cristã, não me lembro se era Ananias que fez esse trabalho, se não foi ele, a gente depois corrige. Mas então ele sofreu aquela transformação e se tornou aquele homem arrependido que começou a trabalhar em benefício dos cristãos. Mas nós não pensamos, por exemplo, que, como eu comentei naquele estudo, que quando Paulo passou a entender a filosofia de Jesus, ele começou também a ser rejeitado pelos próprios cristãos. Porque ele não chegou declarando, ó, pessoal, a partir de agora eu sou amigo de vocês e vamos ficar tudo bem. Ele ficou numa fase extremamente dramática, extremamente problemática. Foi ele, né? Obrigado. Extremamente problemática, porque ele não pertencia nem a uma comunidade, nem a outra comunidade. E vivendo naquela fase intermediária de incertezas, ele se viu sozinho, ele se viu criticado, ele se viu agredido. Não sabia mais de que forma viver essa experiência, já que ele não era aceito nem por um grupo nem por outro. Tendo que fugir, né, passando ali por desconfianças, porque ninguém confiava nele de uma hora para outra. Então esse é um lado humano que nós vemos de uma personagem tão famosa dentro do meio cristão, que nós simplesmente pensamos que tudo aconteceu de uma forma tranquila, de uma forma natural. Porque nós conhecemos apenas uma história, depois conhecemos outra e tudo se resolveu. Mas quando nós começamos a entrar nos detalhes, nós vemos aí toda a complexidade que foi vivida por um ser humano. Os dois lados da moeda, e viu aquele lado intermediário da moeda também. Antes dela virar de um lado para o outro, teve aquele lado do meio. E como foi aquele lado do meio? Quantas vezes ele chorou, sofreu, de lembrar, por exemplo, das atrocidades que foram praticadas devido à sua participação? Quantas mortes, quantas dores foram provocadas, famílias destruídas. Como será que ele dormia, lembrando de tudo aquilo que ele fez? E como foi esse arrependimento? Quanto tempo demorou? Será que mesmo depois dele escrever essas cartas e se tornar esse grande apóstolo, ele tinha ali a sua consciência tranquila? O seu coração leve? Essa humanização das histórias, do cristianismo, das teorias espíritas, é de fundamental importância para que a gente possa perceber que tudo isso só terá sentido quando for vivido pelos humanos, pelos espíritos de modo geral, encarnados ou desencarnados. Então, ao olharmos os obsessores, como nós vimos aqui agora, nós estamos então tentando entender a sua história, e isso faz com que nós vejamos as pessoas por aquilo que elas são, e não pela condição em que elas estão. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com professores, com médicos, com policiais, e tantas outras pessoas, né, profissionais de todas as áreas, vendedores, qualquer um, advogados, juízes. Nós olhamos a personalidade, mas não vemos as pessoas. Todo mundo acha, por exemplo, que os médicos, os policiais, os juízes e professores devem ser infalíveis pela função que exercem. Mas ninguém lembra que ele volta para casa, que ele volta cansado,
que ele tem que tomar banho, que ele tem que pagar conta, que ele tem que resolver problema, que tem que cuidar do filho, que muitas vezes fica desempregado, não dorme direito, que toma remédio, que fica doente. Então dá a impressão de que os médicos são deuses, que os professores são perfeitos. Mas e os seres humanos que se encontram nessa condição? Então isso é importante para nós, humanizarmos aquilo que nós aprendemos dentro da doutrina espírita. Não apenas que sabe tudo, mas que é infalível. Ninguém pensa, por exemplo, que ele fica em depressão, que ele sofre com as angústias, que ele perde um ente querido, uma experiência que qualquer pessoa vivencia. Então nós achamos que nós vivemos isso porque somos pessoas comuns. Mas essas pessoas que têm uma profissão de destaque devem ser perfeitas e impecáveis. Porque afinal de contas a sociedade valoriza demais essas funções. Ou deveria pelo menos valorizar. Então a mesma coisa acontece também, então, para concluirmos esse raciocínio, naquilo que nós vemos a partir dos ensinamentos espíritas dessa realidade do mundo espiritual. O Hermes colocou a mesma coisa ali, né? O Elcio também falou, né? Tal a densidade do plano e dos espíritos ali encarnados, provas e expiações. E é por isso, né, Elcio, que a gente tem que... E por isso a doutrina espírita nos dá essa condição de olharmos para o mundo espiritual e vermos não apenas uma dimensão povoada, mas uma dimensão cheia de histórias. E ao entendermos essas histórias, nós começamos a olhar para esse universo que nos envolve de uma forma completamente diferente. Pensarmos das dificuldades, dos sonhos, dos objetivos, das fraquezas que todo indivíduo tem. E os obsessores são assim. Têm os seus inimigos devido às dificuldades que vivenciaram e da própria dificuldade de oferecer o perdão para aquele indivíduo que errou, mas ele continua sendo um espírito que, tendo a sua história, vivencia os seus afetos, seus medos, suas esperanças. Naquele momento, naquela relação, ele é o obsessor. Mas que espera alcançar também a própria felicidade. Então, pessoal, esse é o raciocínio que nós temos a partir desse item. A gente vai agora para uma segunda passagem, né, para o item número 7, e vamos entrar aqui numa outra história. Então, virando a nossa página, vamos aqui para o novo raciocínio. Ela já começa, Dona Ivone, trazendo para nós uma citação do livro Enigmas da Psicometria, de Ernesto Bozano. Então saímos do campo do obsessor, aliás, aproveitando a oportunidade, a gente começa a ver também da própria vivência no campo da apometria. Então, na apometria, por exemplo, né, não estava me lembrando do nome, é uma ideia também que lida muito com energias, né? Vamos separar uma energia da outra, vamos separar aquele indivíduo da outra. Se visto de uma forma fria, ele é como se fosse uma cirurgia para a retirada de um tumor. Simples assim. Quando nós começamos a humanizar o processo, nós vemos que a técnica tem essa função de proteger aquele que se submete a esse tratamento. Mas também nós vemos a necessidade de acolher aquele espírito que se encontra na condição de perturbação. E não simplesmente encarcerá-lo, mas conduzi-lo para um caminho de regeneração, de recuperação. Sem isso, sem essa caridade, essa ação, com essa preocupação de oferecer o amor, a tolerância, a compreensão, a oportunidade de acordo com as suas condições, nós simplesmente estamos tratando de uma forma fria. Seria mais ou menos como alguns médicos, em algumas histórias dentro da medicina, em que o médico conversa com o outro e pergunta, e aí, como é que está seu dia? Eu tenho ali uma
um joelho para operar. Mas não pensa, quem é a pessoa que tem esse joelho? E aí, o que você vai fazer hoje? Eu vou fazer tal cirurgia. Não, você está tratando de uma pessoa que tem esse problema. Então, humanizarmos de todas as formas as profissões, os trabalhos, as tarefas, é uma mudança de valores que nós temos. E no caso do obsessor é a mesma coisa. Eu vou lá trabalhar com obsessores. Não, você não vai trabalhar com obsessores. Você vai trabalhar com espíritos. Então é esse pensamento que nós temos que reforçar através dos nossos estudos. Tudo aquilo que nós estudamos, que nós absorvemos em termos de teoria, tem como propósito fazer com que nós nos sensibilizemos com a realidade dos espíritos e com a nossa própria realidade. Muito bem, indo aqui para o item número 7, página 197. Virando agora o assunto, vamos mudar a sintonia, mudar aqui o nosso tema, mudar o canal, para pegarmos aqui textos novos. Exato, né, Elcio? Ele está como professor, mas ele já foi aluno e muitas vezes continua sendo aluno. Porque aprende de um lado e depois continua ensinando do outro. O pai também é filho, o pai é irmão, o pai é marido, o pai é amigo. Tem diversas formas de se relacionar aqui no mundo e cada uma delas oferece uma experiência muito particular. Muito bem, vamos lá, item número 7. Da mesma forma, porque os físicos e astrônomos são levados a admitir que as vibrações luminosas percorrem o espaço infinito sem jamais se extinguirem, assim também se poderia admitir a persistência virtual de toda a forma de vibrações cósmicas. E como, além de tudo, os estados da matéria e as vicissitudes dos organismos vivos se resumem numa sucessão de vibrações sui generis do éter, conclui-se que eles devem continuar a existir no estado virtual ou potencial em uma ambiência qualquer, a chamada por Myers metaetérica, de onde os sensitivos poderiam extraí-los e interpretá-los graças à relação estabelecida entre eles e a ambiência receptora. Então, Ernesto Bozano, falando sobre os enigmas da psicometria. O que ele quis dizer para nós aqui nessa passagem é exatamente ali dos resíduos fluídicos que toda a matéria deixa. E muito mais do que esses resíduos, a forma impregnada, como os corpos materiais ficam, guardando esses fluidos que agora se encontram numa condição mais sutil. Então a psicometria, a gente lembra, ele é um fenômeno, na maioria das vezes classificado como anímico, já que não tem a intervenção do mundo espiritual, porque a gente lembra que mediunidade ela tem, por princípio, a necessidade de um contato com espíritos no plano espiritual. Daí o médium ter esse nome, intermediário, entre o plano espiritual e o plano material, não apenas de uma forma materializada, mas de uma forma também espiritualizada, tendo contato com espíritos. No caso do fenômeno anímico, o médium ou o indivíduo tem esse potencial desenvolvido a partir dele próprio, da sua própria alma. Então é uma percepção, é uma sensibilidade que ele possui de perceber aquilo que foge aos sentidos do mundo material. Então, no caso da psicometria, que é aquela capacidade que o indivíduo tem de perceber esses resíduos dessas vibrações, ele não apenas percebe os resíduos, como também consegue perceber todas as experiências que foram vivenciadas a partir desses elementos. Então, a gente já viu, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito comum nós termos aqueles indivíduos chamados de médiums, que auxiliam, por exemplo, a polícia
a encontrar pessoas que estão desaparecidas. Então não é apenas a psicometria, né, porque o indivíduo vai lá, tem um contato com uma roupa, com um objeto, e aí, então ele ajuda a entender o que aconteceu, a localizar aquela pessoa que se encontra perdida e tudo mais. Então nós temos ali vários fenômenos acontecendo. A psicometria, temos ali a própria dupla vista, e eventualmente nós temos ali também a própria presença dos espíritos, né, dando aquela contribuição para que o indivíduo consiga decifrar exatamente aquele enigma. E aí, nesse caso, nós temos então a mediunidade se desenvolvendo, né, ou se fazendo presente. O Hermes lembrou ali, né, o livro Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 20. O André Luiz fala sobre a psicometria. E o Braz lembrou também aqui, né, Dr. Inácio Ferreira, também tem uma história sobre a psicometria no livro Próxima Dimensão. Então nós temos ali vários estudos, né, que foram feitos sobre a psicometria, que certamente nos ajudará e muito nos nossos estudos. Vamos aqui então aos comentários de Dona Ivone. Nenhum espírita ignora que a psicometria é a faculdade que o médium possui de descrever os acontecimentos em torno de uma criatura, particularidades mesmo de sua vida, desde que em contato direto com o objeto ou coisa pertencente à referida pessoa. Essa faculdade estranha e bela, ainda pouco estudada, vai ao extremo de permitir ao médium sentir e descrever impressões de pequenos animais, de vegetais e até da matéria inanimada. Ernesto Bozano, já por nós citado várias vezes, refere-se em sua encantadora obra Os Enigmas da Psicometria à médium inglesa Edith Hawthorne, que em contato com a pena arrancada a um pombo-correio, após longo voo e um pequeno galho de árvore, descreveu as impressões do pequeno animal durante o mesmo voo, assim como acontecimentos desenrolados do próprio local em que se erguia o pombal, ao passo que igualmente descrevia não somente o que se passaria com a árvore, isto é, o seu desenvolvimento, a florescência, a distribuição da seiva e a expansão das raízes, etc., mas também as impressões dos vermes que viviam no subsolo, onde se erguia a árvore, pronunciando mesmo com 5 horas de antecipação o motivo da inquietação dos vermes, ou seja, o desabamento do subsolo onde se achavam, motivado pelas escavações de uma galeria de minério na região. Tudo rigorosamente estudado e comprovado pelos experimentadores que residiam em Dudley, Inglaterra, onde a médium jamais fora, pois que residia em Londres. Outra médium psicômetra, Elizabeth Denton, em contato com uma lasca de pedra recolhida de uma região de minério de chumbo em Wisconsin, Estados Unidos, descreve a história da mesma pedra desde que foi arrojada nas profundezas de um vulcão durante uma erupção, relatando, tal como se fosse a mesma pedra, os sucessos com esta ocorrido através dos séculos. Note-se que as médiums ignoravam às vezes os objetos que lhes apresentavam para serem psicometrados, pois houve em certas experiências o cuidado de ocultá-los, envolvendo-os em algodão ou retendo-os em embrulhos ou caixas muito bem atadas. Analisada por vários pesquisadores, essa mediunidade foi constatada real, não obstante os mistérios que envolvem suas possibilidades. Ora, sendo a mediunidade em geral, ao que se observa, uma sensação ou percepção participante de determinadas funções da consciência, e sendo essas entendidas como potências da alma
que traduzem a sua individualidade, acreditamos que todas as criaturas sejam dotadas dessa faculdade, em grau maior ou menor, dependendo de um estado mais ou menos acentuado de desenvolvimento ou experimentação. Todavia, parece-nos que no estado de desencarnação ou de desprendimento espiritual, esse atributo de nossa individualidade anímica emerge espontaneamente, visto que, no que a nós própria respeita, certos acontecimentos desenrolados durante aquele segundo estado parecem confirmar nossa impressão. Então, o que nós vimos aqui nesse relato inicial, tem aqui agora umas outras partes que ela vai comentar. Temos aqui então que experiências que são bastante intrigantes para os pesquisadores, para cientistas de um modo geral, quando se deparam que o médium que consegue fazer esse tipo de leitura. Então ele conta a sua história. O que nós vimos aqui, por exemplo, são duas chamadas médiums, né, por Dona Ivone, que pegaram, uma pegou uma pedra, a outra pegou uma pena, e aí então começou a contar as histórias. Mas nós temos ali várias outras experiências que contam de lugares. Obrigado, Cindizinho. Elas chegam no lugar, encostam no objeto, nos objetos, nas paredes, e conseguem ver ali uma história que se desenrolou antes daquele momento. Quando se vai, por exemplo, em ruínas, dá para a gente imaginar, quando a gente começa a especular um pouco mais sobre esse tema, nós vemos ali que em lugares como campos de concentração, penitenciárias, hospitais abandonados, residências abandonadas, e ali então começam a contar histórias interessantes, num sentido positivo, né, de alegria, de harmonia, e outras vezes de uma forma extremamente perturbadora, como é o caso desses ambientes que têm essas histórias trágicas do passado. Então, mais uma vez, né, nós vemos ali a faculdade se fazendo presente, mas quando nós colocamos então aquela lente da humanização dessa experiência, nós vemos histórias envolvendo espíritos, envolvendo sentimentos, envolvendo valores. Então, de extrema importância para nós, e o médium, não apenas nessa condição de psicômetra, mas também, quando foi o caso que nós estudamos, ao falarmos sobre livros psicografados, Dona Ivone comentava, né, que entrando em sintonia com o espírito que ia contar a sua história, o médium muitas vezes absorvia os sentimentos, as emoções, visualizava aquela imagem. E era uma experiência muito interessante porque ele percebia que por trás daquele conto que era apresentado, nós tínhamos ali também as próprias pessoas envolvidas. Eis aí então que quando nós estudamos um tema, como no caso da psicometria, vale a pena a gente sempre tirar proveito daquelas histórias que são apresentadas. Mas para isso a gente tem que ter, naturalmente, a sensibilidade de avaliarmos, né, aquilo que envolve essa experiência. O Hermes lembrou ali, né, que psicometria é a faculdade de perceber o lado oculto do ambiente e de ler impressões e lembranças ao contato de objetos e documentos nos domínios de sensação à distância, né? Então, mais uma descrição para nós. Deixa eu ver aqui. Lisa perguntou, né, o que significa tu ouvir alguém nos chamar, mas na realidade não tem ninguém. Ali pode ser, são vários fenômenos que podem ser destacados, né, Guizan? Quando se fala sobre animismo, é aquela capacidade que uma pessoa tem, que a gente chama de clareaudiência, de ouvir um ambiente distante, uma pessoa distante,
Então é uma emancipação que o indivíduo tem, né, do seu espírito. Ele se expande e aí então ele consegue perceber não apenas sons, mas muitas vezes também a própria imagem de pessoas, antecipar eventos e tudo mais. E também tem o caso da própria mediunidade, quando um espírito lança em direção àquela pessoa uma ideia, que aí então dá a impressão de ser ouvida. Porque na verdade o espírito não vê, o espírito não ouve, porque ele não tem olhos e não tem ouvidos. Mas ele simplesmente percebe aquilo e ele faz uma interpretação como sendo algo que ele viu ou algo que ele ouviu. Então pode ser tanto algo relacionado com o animismo, em que o próprio indivíduo tem essa capacidade de perceber esses sons à distância, como pode ser um caso de mediunidade, onde ele ouve, de fato, né, entre aspas, aquilo que os espíritos falam com ele, ou que ele ouve nos comentários que estão próximos ali a ele, seja diretamente para ele ou não. Então, o que importa para nós, mais uma vez, né, eu sempre comento com vocês, que às vezes as pessoas se impressionam muito com o fenômeno, mas não se preocupam com o conteúdo do fenômeno. Então, se por acaso aquilo que foi ouvido não é algo que traga para nós um efeito emocional ou um efeito de entendimento para nós muito claro, é simplesmente um fenômeno que aconteceu. Exatamente, algo substancial, né? Porque eu me recordo que, certa vez, durante os trabalhos do Espiritismo.net, nós tivemos, né, e continuamos tendo, contato com muitas pessoas que procuram esclarecimentos sobre determinadas situações. Então, não raras vezes, surgem para nós pessoas dizendo assim que tiraram uma foto numa festa, num lugar, e viram então uma sombra, um vulto, uma pessoa que não devia estar ali. E eles escrevem apavorados, né? Olha, eu queria saber se essa foto, se esse fenômeno de fato aconteceu. Porque tinha um fantasma na minha foto. E aí então a nossa resposta, muito mais do que apresentar para ela se aquela foto é um fenômeno legítimo ou não, porque pode acontecer, algumas vezes é um defeito na câmera, a forma como foi fotografada e criou um certo vulto e coisa e tal. Então, em vez da gente avaliar a legitimidade daquele documento que foi apresentado, nós esclarecemos assim que um espírito aparecer ou não numa foto. Eu tenho vários, né, Hermes, várias fotos dessa que chegam para nós. Eu tenho um pequeno arquivo aqui. Então, a gente fala assim, olha, o fato da foto captar ou não a imagem de um espírito é irrelevante diante da realidade de que nós estamos constantemente envolvidos por espíritos. A grande questão que a gente faz é que tipo de espíritos estão próximos a nós pela nossa conduta. Então, se por acaso nós temos ali um espírito que se destaca numa foto e que tem uma imagem ou traz uma impressão negativa, significa que nós temos que mudar o nosso padrão vibratório para não termos relação com esses espíritos. Porque se eu tirar uma fotografia e não aparecer ninguém, não significa que eu esteja sozinho. E se por acaso aparecer alguém, eu simplesmente estou captando aqueles que estão o tempo todo comigo. Então nós saímos do fenômeno e focamos na questão moral, por aquilo que a doutrina espírita nos explica. Então se preocupa mais com o modo como você está vivendo, por aquilo que você produz dentro do seu campo mental, do seu campo emocional, pela lei de afinidade, quem você está atraindo próximo a você, que tipo de pessoa você se tornou, porque já que nós temos ali que exatamente a ideia de que semelhante atrai semelhante, então nós estamos o tempo todo gerando essas energias que também encontram ali a sua afinidade. E aí acaba sendo até uma coisa meio sem graça, né? Porque o que as pessoas gostariam de ouvir é assim, nossa, é verdade, você fotografou um fantasma.
Mas o que isso representa exatamente dentro dessa realidade, na relação do mundo espiritual com o mundo físico? Por isso, então, dentro da psicometria que nós conversamos, é a mesma coisa. A psicometria por si só é um fenômeno, mas que tipo de fenômeno, que tipo de percepção, ou que tipo de elemento que ela envia para nós, para fazermos esse julgamento dessa realidade espiritual. Continuando aqui para nós, vamos para mais uma citação dela. Dona Ivone diz assim, então, no nosso livro: durante o desprendimento parcial, sob a ação dos nossos mentores espirituais, temos tido a ocasião de visitar, não encontramos termos apropriados para esclarecer o que então se passa, visitar animais como o boi, cavalo, o cão e o gato. Verificamos que o fluido magnético, o elemento etéreo em que se acham mergulhados, em que se acham eles mergulhados, como seres vivos que são os mesmos que penetram os homens, onde esses se agitam. Daí essa correspondência vibratória que faz o ser espiritual do homem compreender o ser animal, senti-lo, assim como os demais reinos da natureza, pois será bom não esquecer que somos essência de Deus, e como tal possuiremos todos essa capacidade, para a aplicação da qual apenas nos será necessário certo desenvolvimento vibratório ou psíquico. Então, o que Dona Ivone começa a dizer para nós aqui é mais ou menos aquilo que o próprio Kardec comentou também sobre a mediunidade. Alguns de nós, tendo essa facilidade, através da prática nós somos capazes então de desenvolvermos essa habilidade da psicografia, da psicofonia. Então é uma questão de treino. Treinar naturalmente aquilo que já existe. Então, como todos nós temos essa sensibilidade, a partir do momento em que nós começamos a fazer um trabalho para que ela aflore, nós então podemos fazer essa leitura daquilo que existe à nossa volta. Claro, não conheço nenhuma técnica apropriada para isso, né? Assim como a própria telepatia, também é uma capacidade que o espírito tem, que é uma faculdade anímica, de captar as energias que se encontram à sua volta, em especial os pensamentos. Então, se, através de um treino específico, nós desenvolvemos essa sensibilidade, fica muito mais fácil para nós transformar isso numa realidade. Então é claro, né, dedicação, concentração, tem ali uma série de exercícios que são necessários para desenvolver tudo isso, mas principalmente na década de 1970, 1960, nós tivemos ali um trabalho intenso, em especial das grandes potências, né, no caso na época Estados Unidos e a então União Soviética, para desenvolver esses paranormais, entre aspas, para serem utilizados como instrumentos durante essa guerra, para ler a mente do inimigo, descobrir ali códigos das armas nucleares, para provocar ou executar, né, pessoas através da força do pensamento. Não é uma coisa meio maluca daquela época, mas eles estavam então não apenas detectando aqueles que já tinham essa habilidade aflorada, mas procurando desenvolver novos paranormais. Então, na verdade, temos o potencial, é uma questão de trabalharmos com esse objetivo. E continuando. Ora, aqueles animais, por nós sentidos e compreendidos, no estado de semidespreendimento espiritual, se afiguraram ao nosso entendimento e à nossa razão, quase como seres humanos. Sentidos por nós, sentido nós por eles, viva ternura e até profunda compaixão. Um deles, o boi, chegou mesmo a ver o nosso fantasma, pois se assustou quando nos achegamos a ele
e lhe acariciamos a cabeça enorme, a enorme cabeça. Nossos mestres hindus, que têm predileção pelos estudos da natureza e pelas pesquisas sobre a evolução da alma, levam-no às vezes a visitar matadouros de gado. E o sofrimento que aí contemplamos, envolvendo os pobres animais, as impressões dolorosas de surpresa, de terror e de angústia que eles sofrem e que eles infiltram pelos meandros da nossa própria alma, não seriam maiores nem mais penosas, talvez, se tratasse de simples seres humanos. Quanto a outros animais, aos vegetais e à matéria inanimada, nada adiantaremos, uma vez que não temos lembrança de os ter visitado. Mas a impressão que guardamos das 4 espécies citadas foi profunda e enternecedora, como de semelhantes nossos. Desses exames, o menos agradável às nossas recordações foi o do gato, cujas vibrações traduziam ao nosso entendimento psíquico sentimentos bem mais inferiores que os outros. Parece que tais estudos transcendentes e de pouca aceitação sobre a Terra, a par da cosmologia e outros, empolgantes, profundos como a astronomia, a arqueologia, etc., fazem parte da iniciação superior a que somos chamados, e que tanto serão permitidos ao espírito desencarnado como ao encarnado, durante o sono, dependendo apenas da sua aplicação ao estudo e da vontade de progredir. Daí advindo, então, as descobertas que, de vez em vez, surpreendem o nosso globo. Então, aqui o que ela trouxe para nós, né, de informação, que não apenas aquilo que nós temos dentro da doutrina espírita, a partir da visão dos encarnados. Mas o que nós vemos também é que quando, durante a desencarnação, em contato com essas energias, existe ali uma leitura muito mais clara para o espírito. Por isso, então, importante para nós esse nosso estudo, principalmente de um médium, de uma médium, dessa condição, dessa sensibilidade, né, dessa envergadura, de fazermos então essa leitura, dessa magnitude, né? Então, no caso dela, ela comentou sobre os animais, e é então daquilo que ela falava dos matadouros, né, quando levada, conduzida pelos hindus, né, que eram instrutores que desenvolviam, que ajudavam ela a desenvolver essa percepção do mundo material. André Luiz, num dos seus livros, fala exatamente sobre essa visita aos matadouros. Mas ele falava principalmente da presença de espíritos que estavam ali para absorver aquela matéria que se desprendia após a desencarnação dos bois, né, do sangue, de suas carcaças, né, dos seus corpos e tudo mais. E aqui no caso dela, Missionários da Luz, né, Eliana? Obrigado. E aqui no caso dela, ela fala para nós sobre o sentimento dos animais durante aquele momento, que sem dúvida nenhuma deve ser algo terrível. E como ela comentou, né, nada de diferente existe se por acaso fizéssemos uma comparação com os seres humanos. A história mostra para nós, em épocas de guerra, principalmente nos campos de concentração, em que pessoas já eram levadas, né, para as câmaras de gás para serem executadas, já sabendo do que ia acontecer. Ou pessoas que seriam executadas, como Kardec tantas vezes trouxe para nós, lá nas entrevistas da Revista Espírita, ou então do livro Céu e Inferno, quando ele entrevistava os espíritos que praticamente acabavam de ser executados pela guilhotina, por exemplo, que era um dos instrumentos de execução daquela época, né, para aplicação da pena capital. Então o espírito comentava o que ele sentia naquele momento. Era uma pergunta técnica que o espírito aqui, Kardec, fazia, para entender exatamente sobre o desprendimento do espírito, mas se nós tivéssemos ali condições de avaliar o estado emocional,
o estado psíquico daquele espírito durante a condução para a execução, os segundos que antecediam a execução, o seu estado de perturbação logo após aquela execução, nós veríamos eles sentimentos extremamente perturbados, né? Então a mesma coisa acontece também junto a esses animais. E como Dona Ivone colocou também, né, plantas também são capazes de transmitir essas energias, né? Basta a gente lembrar que São Francisco conversava com as plantas, com os animais. Pessoal, vamos lá. Conversava com os animais, com as plantas, com as pedras, inclusive. Inclusive ele é chamado de meio maluco, né? Um homem que conversa com as pedras. De que forma que nós podemos entender exatamente essa conversa, né? Que tipo de percepção existia naquele período? Então, por isso, o que nós aprendemos através desses estudos da psicometria é exatamente compreendermos a intensidade das energias que nos envolvem e envolvem também a todos os corpos. Em especial os seres vivos, que quanto mais desenvolvidos se encontram, muito mais intensas são as emoções e muito intensos também os sentimentos que eles emitem. Então, para nós, inclusive estudando sobre os elementais, aqueles espíritos, né, ainda em desenvolvimento, né, que se encontram presentes na natureza, ao falarmos sobre, por exemplo, uma queimada, o desmatamento, os terremotos, né, os fenômenos físicos e climáticos que acontecem à nossa volta, se nós tivéssemos a sensibilidade para perceber tudo isso, nós veríamos ali um turbilhão de sentimentos que afloram dessas regiões e também durante esses fenômenos. No caso de uma queimada, por exemplo, nós temos ali a destruição dos seres mais primitivos, dos vermes e tudo mais, das plantas, dos animais. E aquele que tivesse a capacidade de perceber essas energias, nós veríamos ali algo extremamente tumultuado, né, com muito sofrimento e muita dor. Então, pessoal, esse é para a gente fechar aqui o nosso estudo. Começamos aqui a falar um pouquinho sobre psicometria. Temos ainda outras experiências que ela vai citar para nós aqui nesse nosso livro. Nós estamos na página 201, em que ela vai falar, por exemplo, sobre a psicometria percebida em ambientes. E ela fala sobre uma antiga propriedade onde viviam escravos.